Olá, queridos amigos! Olá, queridas amigas! Estamos iniciando mais uma aula de Direito Empresarial. E nesta aula trataremos do tema falência e recuperação de empresa em relação ali às suas características gerais. No entanto, para os que ainda não me conhecem, meu nome é Arias Mariotto, sou graduado pelo Unisal e sou pós-graduando em Lei Geral de Proteção de Dados e Direito Empresarial. Agora sim, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa, vamos ao ponto em questão da nossa 11ª aula de Direito Empresarial. Então, vamos lá, meus amigos. Meus amigos, quando estamos falando então de falência e recuperação judicial, estamos falando aí de vários aspectos. Aspecto muito esmiuçado que está previsto na Lei 11.101 de 2005. No entanto, ela foi extremamente modificada e poderá cair em sua prova. Por isso mesmo que falaremos assim de alguns aspectos desta modificação. Então, passaremos pelo sujeito da falência e recuperação de empresa, assim também como falaremos quem é excluído desse procedimento falimentar, falaremos da competência dos administradores judiciais, dos comitês de credores, assembleia de credores, como também falaremos lá da suspensão das ações, das habilitações de crédito, divergências e impugnações de crédito. Perfeito, pessoal? É uma aula um pouquinho mais delongada e que vai ter outros capítulos para que possamos falar. Então, vamos ao ponto em questão. Meus amigos, o primeiro tópico em comum que eu acho muito importante falar é em relação à diferença de falência e recuperação judicial. Quando será uma, quando será outra. Perfeito? Vou falar para vocês. Meus amigos, a falência e a recuperação judicial são institutos totalmente diferentes. Nem tanto que a falência é quando aquela empresa ela já não é mais viável, enquanto a recuperação judicial é quando aquela empresa, embora esteja passando por um momento difícil, ela ainda é viável. Então, vamos pegar aqui, naquela época, aquelas empresas em que tinha redes e redes aí de locação de fita cassete. Eu ainda sou dessa época. Meus amigos, imaginem só, fita cassete, depois passou para DVD, mas hoje em dia nós temos aí vários canais pagos, né? Que tanto aí Sky, como também temos ali muitos filmes passando na TV aberta, também temos assinaturas como Netflix, Amazon Prime, entre outros. Mas, meus amigos, pensem bem, uma empresa dessa que aluga videocassete, que alugava CD, DVD, ela começou a passar por um momento difícil. Afinal de contas, todo mundo começou a migrar para um outro lado. Aí vem a grande pergunta. Se passaram a migrar para outro lado e esta empresa vem sofrendo determinado dificuldade econômica e cada vez mais vai se agravando, ela ainda é uma empresa viável? Ela ainda é uma empresa que o seu objeto social tem grande importância na sociedade e ela tem chance de crescer? Não, não é. Diferente da falência. Quer dizer, isso, nesse caso, será falência da empresa, porque ela não é uma empresa viável. Diferente será no caso da recuperação judicial. Imagine só um hotel na temporada lá de Ubatuba. O hotel sempre fatura muito. No entanto, em razão da pandemia, da crise sanitária que ficou instalada, o hotel está passando por uma situação difícil, uma situação de contas atrasadas, mas que é algo ali ainda viável. É só uma situação, é um momento difícil. Compreenda, não pode falir um hotel desse, mas sim gozar dos benefícios da recuperação judicial para que assim possa então pleitear tal negociação das dívidas. Compreenderam a diferença prática ali entre falência e recuperação? Pois bem, pessoal, falado isso, vamos falar agora sim em alguns tópicos comuns
aqui com vocês. Sendo esse primeiro tópico é quem é o sujeito da falência e recuperação judicial. Quem está sujeito à falência e recuperação judicial? Meus amigos, o artigo 1º da Lei 11.101 de 2005 adotou uma posição restritiva, ou seja, está sujeito à falência e recuperação judicial o empresário individual, a EIRELI e a sociedade empresária. Mas, Arias, você está falando que todas as sociedades empresárias ela é beneficiária ali da recuperação judicial ou está sujeita à falência? Meus amigos, tomem cuidado, hein? Por quê? Nós temos, por exemplo, a sociedade simples. Então, exclui a sociedade simples e qualquer outra pessoa jurídica que não tenha como objeto social a sua empresariedade. Ou seja, estamos falando aqui, por exemplo, da sociedade cooperativa. A sociedade cooperativa, por mais que ela exerça uma atividade ali econômica, de caráter profissional e organizado, ela vai ser de natureza de sociedade simples. Então não estará sujeita à falência. Perfeito, meus amigos? Tranquilo? Assim, podemos dizer também em relação à sociedade em conta de participação. Embora exerça uma atividade empresária, pensem bem, essa não se pode valer nem da falência nem da recuperação, porque, teoricamente, a sociedade em conta de participação não existe. Ou seja, quando eu tenho aqui uma marcenaria e essa pessoa também tem. Só que eu pego uma encomenda grande. Eu fecho o contrato com essa construtora, que eu peguei a encomenda grande, chego para esse daqui e falo, você não ajuda eu a fazer aí, vai ser assim, 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 passo as diretrizes, e você responde só a mim, e sou eu que respondo a terceiros? Nesse caso, não tem como falir, porque a pessoa nem sabe que existe essa sociedade em conta de participação. Perceberam? Então, a sociedade em conta de participação, a sociedade simples e, já tocando ali na sociedade cooperativa, não estão sujeitas à falência e recuperação de empresas, tendo em vista a teoria restritiva adotada no artigo 1º da Lei 11.101 de 2005. Tranquilo, meus amigos? Então, falado isso, podemos dizer também que existem algumas questões de exclusão desta lei. O que eu quero dizer? Que embora uma sociedade ali, ela também exerça, ela tem um objeto social, empresário, praticando uma atividade econômica de caráter profissional e organizado, ela está excluída da lei. Ela não se sujeita à falência ou na recuperação. O que eu quero dizer com isso? Meus amigos, o artigo 2º, inciso 1 da Lei 11.101 de 2005 fala que sofre uma exclusão total a empresa pública e a sociedade de economia mista, independente do objeto que exercem. É isso mesmo. Quando estamos falando isso, por que acontece? Porque tem dinheiro público no capital social. E em razão disso, do dinheiro público integrar o seu capital social, há uma blindagem patrimonial muito maior. Perceberam? Mas também tem um detalhe. As atividades que estão listadas no inciso 2 do artigo 2º também possuem uma exclusão. Mas cuidado, não é uma exclusão total, e sim uma exclusão parcial no procedimento recuperacional. Perfeito? Ou seja, ela ali vai se sujeitar inicialmente a outros órgãos para que depois possa ter a sua recuperação judicial. O que eu falo isso? Companhia de seguro terá uma intervenção da SUSEP. As operadoras de planos de assistência médica terá a intervenção da ANS. Entenderam? A instituição financeira terá a intervenção do Banco Central. Inclusive, até mesmo o Banco Santos é um grande exemplo disso. Então, percebam, meus amigos, isso no inciso 2 há uma relativização. Por quê? Há uma exclusão parcial em relação ao procedimento recuperacional e ao falimentar há uma exclusão. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Então, falado disso, falado da exclusão total e da exclusão parcial, vem a segunda pergunta. Qual o foro competente para se propor ali
a ação, seja de recuperação judicial ou falimentar. Meus amigos, é claro o artigo 3º. O artigo 3º fala que é competente para homologar o plano de recuperação judicial ou extrajudicial e decretar a falência do juízo o juízo do local do principal estabelecimento econômico ali do devedor. Quando eu digo principal estabelecimento, já pressupõe o econômico. Por quê? É onde tem o maior número de contratos, maior número de empregados, maior número de obrigações a serem cumpridas, o maior número de deveres. Então, ali, que é o principal estabelecimento, automaticamente é ali que deve ingressar com a ação. Por que eu digo isso? Imaginem só, eu tenho uma empresa que tem aqui 1.000 funcionários. Aqui é onde eu moro, que é a cidade de Taubaté, interior do estado de São Paulo. Aí, eu estou quebrado e vai ser ali decretado a minha falência. O que eu faço? Eu pego a minha sede e coloco lá em Aracaju. Olha a dificuldade que esses fornecedores meus, até mesmo os empregados, não teriam em relação à ação ocorrer lá em Aracaju. Percebem? Por isso mesmo que a lei não falou que é da sede do devedor, que é da sede da pessoa ao qual vai ser decretada a falência ou o deferimento da recuperação judicial. Mas sim, fala que é do principal estabelecimento. Perceberam? Tranquilo, pessoal? É por isso que o legislador, nós temos que bater palmas para ele quando eles fizeram essa questão da competência no processo falimentar e também no deferimento aí da recuperação judicial. Além disso, anotem aí então que não é a sede, mas sim o principal estabelecimento econômico. Principal estabelecimento comercial que pressupõe o econômico. Mas aí vem uma questão. Mas, Arias, e se eu desrespeitar? E se eu vou propor uma ação e propor no lugar da sede e não do principal estabelecimento? É incompetência relativa, né? Porque ali é em relação ao local. Não, meus amigos. É por força de lei. É em razão da matéria. A incompetência aqui, ela é absoluta em razão da matéria, que é matéria falimentar e recuperacional. Perceberam? Então, o desrespeito ao artigo 3º, que diz respeito à competência, o desrespeito a essa competência do principal estabelecimento, o que gera incompetência absoluta em razão da matéria. Legal. Falado isso, falaremos de outro tema importantíssimo, que é sobre o administrador judicial. O que acontece? Eu vou reunir alguns requisitos para a recuperação judicial ou alguns requisitos para propor a falência de uma pessoa. E a partir do momento que eu faço isso e é decretada a falência ou deferido a recuperação judicial, o que acontece? Imaginem só no caso da Oi, que são lá milhares e milhares de credores. Como que o juiz vai dar conta de tudo isso? O que o juiz precisa? Um auxiliar. E é por isso mesmo que esse auxiliar é denominado de administrador judicial. Esse administrador judicial precisa ser alguém específico? Não. Pode ser qualquer pessoa idônea. No entanto, a lei traz a preferência por alguns profissionais, sendo estes administrador empresarial, economistas, contabilistas e advogado. Perfeito, meus amigos? Tranquilo? E mais um detalhe, pode ser também uma pessoa jurídica especializada no ramo de administração judicial. Eles também poderão ser nomeados pelo juiz. Mas, Arias, por que eu vou querer ser administrador judicial? Tá louco? Você tá maluco? Imagina eu, advogado, ser administrador de uma empresa quebrada, uma empresa que não tem nada, que deve mais do que o que tem. Meus amigos, é muito bom. Por quê? Porque a remuneração do administrador é até 5% do ativo da empresa, no caso da falência, ou 5% do passivo da empresa, no caso de recuperação judicial. Leiam o artigo 24, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2005,
que vocês verão isso. E detalhe, se for microempresa ou empresa de pequeno porte, aí cai a porcentagem. É até 2% do ativo no caso de falência ou 2% do passivo no caso de recuperação judicial, quando for ME ou EPP. Se for normal, aí é até 5%. Perfeito, meus amigos? Tranquilo? Legal! Falado isso, nós temos aí uma outra questão a ser discutido, que é dos aspectos gerais da falência e recuperação, que é o caso do comitê de credores. Isso mesmo. No caso de comitê de credores, geralmente está previsto este órgão nas falências e recuperação de grande monta. Dificilmente vai ter numa microempresa ou empresa de pequeno porte. Pelo contrário, vai ter naquelas empresas gigantes, por exemplo, pega aí mesmo a Oi, a Avianca, percebe? Neste caso, aí tem assim um comitê de credores. É obrigatório, Arias? Não, não é. É facultativo, meus amigos. E qual que é a função desse comitê de credores? Esse comitê, eles têm a função de fiscalizar a prestação e apresentação das contas do administrador, assim como do administrador que eu digo é o administrador judicial, nomeado pelo juiz. E além disso, tem também como uma função consultiva. O que eu quero dizer? Elaborar pareceres sobre como está o trabalho do administrador judicial. Beleza? Leiam a composição do Comitê de Credores, é bom dar uma lida aí no seu vade-mecum, que é o artigo 26 da Lei de Falência. Legal, pessoal? Tranquilo? Outra coisa que iremos falar, que é a Assembleia de Credores. Então, nós já falamos ali quem está sujeito à recuperação judicial, o artigo 1º, falamos da exclusão total e parcial, que é o artigo 2º, inciso 1 e 2, falamos também da competência previsto no artigo 3º, que caso é no principal estabelecimento em que não cumprido isso, gera uma incompetência absoluta em razão da matéria. Também falamos do administrador judicial, aquele auxiliar do juiz, e falamos do comitê de credores recentemente. Agora, falaremos um pouco da Assembleia de Credores. Isso mesmo, pessoal. A Assembleia de Credores é o quê? É aquele órgão também deliberativo. É aquele órgão que visa professar algumas decisões sobre determinados assuntos. Deliberar, discutir sobre determinados assuntos. Isso é a Assembleia de Credores. E está tratado entre o artigo 35 ao artigo 46 da Lei de Falência. Perfeito, meus amigos? Mas a grande questão é, beleza, Elias, você falou que é um órgão que visa discutir ali, mas quem que pode convocar a Assembleia de Credores? Pessoal, a quem compete a convocação é ao juiz. Ao juiz compete a convocação da Assembleia nos termos do artigo 36 da Lei de Falência, que inclusive foi alterado pela Lei 14.112 de 2020, que permite agora a convocação publicada no Diário Oficial Eletrônico e disponibilizado no sítio eletrônico do administrador judicial, desde que com antecedência mínima de 15 dias. Então, uma inovação que pode cair na sua prova. Beleza? Leiam o artigo 36. E mais, aqueles credores que possuem 25% de determinado crédito de determinada classe poderá requerer ao juiz a convocação da Assembleia. Eu disse que tem competência? Não. Eu disse que poderá requerer ao juiz para que ele possa convocar a Assembleia. Legal, pessoal? Ainda nesse diapasão da Assembleia de Credores, a Assembleia ela será presidida necessariamente pelo administrador judicial. E vai ter um quórum de aprovação. Por quê? Se não for o mínimo de pessoas, não haverá assembleia. Tem que ter o mínimo. E como que funciona então, Arias? Vai ter uma primeira convocação. Nessa primeira convocação, terá que ter todos os credores que representem mais da metade de cada classe de crédito. Ah, mas Arias, não foi 1/4 só dos credores. O que eu faço? Segunda convocação. Faz uma segunda convocação.
E qual que é o quórum? Não tem quórum. Ou seja, é quem aparecer. Beleza? É um órgão, então, de existência obrigatória, é necessário ter. No entanto, o seu procedimento, o seu funcionamento ali é facultativo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Legal! Falamos da Assembleia de Credores. Agora, falaremos um pouco da suspensão da execução. Beleza? Vamos falar então aqui da suspensão da execução, tema este importantíssimo para nós tratarmos aqui. Meus amigos, a questão da suspensão da execução está prevista no artigo 6º. E nesse artigo 6º fala o seguinte, que a decretação da falência ou deferimento da recuperação judicial implica, primeiro, a suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor. Então, o que vai acontecer? Suspende ali a prescrição de todas as obrigações daquele credor, daquele devedor. Então, estava próximo de prescrever, o que acontece? Suspende essa prescrição. Beleza? Temos também ali um segundo efeito em relação a essa suspensão, que é o quê? A suspensão ajuizada contra o devedor que é aquele que vai falir ou aquele que está pedindo a recuperação judicial, o que acontece? Inclusive até mesmo daqueles credores particulares do sócio solidário. Então imagina só uma sociedade em nome coletivo, em que a minha responsabilidade é ilimitada. Lembra que falamos lá que é a sociedade mais genérica que existe? Nesse caso, o que acontece? Suspende as obrigações ali, as execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquela dos credores particulares do sócio solidário. Perceberam, meus amigos? Tranquilo? E temos ali uma terceira questão. Essa terceira questão é que proíbe, muito importante, proíbe qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou até mesmo extrajudicial sobre os bens do devedor. Então, nesse caso, quero dizer o seguinte: eu ia penhorar aqui, eu ia fazer o sequestro daquele bem, não, eu ia fazer a busca e apreensão daquele bem que eu tinha vendido para o rapaz não pagou e está falindo lá a empresa, vendi para a empresa e está falindo. Posso? Não posso, porque essa inovação não permite com que faça a constrição desses bens. Beleza? Essa inovação do inciso 3, ela tem um objetivo ainda maior, que é proteger, ou melhor, possibilitar o reerguimento da empresa. Perfeito, meus amigos? Ela visa reerguer aquela empresa, porque às vezes o que a pessoa precisa é aquele bem, aquele carro. Aí pega o carro da pessoa, como é que vai fazer? Perceberam? Então é isso que vai acontecer, visa reerguer essa empresa. Ou seja, embora as ações ali ela seja suspeita proveniente da alienação fiduciária ou até mesmo de um arrendamento mercantil, o que acontece? Será de competência do juízo da recuperação determinar a suspensão da constrição. Então, eu sou o banco e eu fiz um contrato de arrendamento mercantil de uma máquina. Imagine só numa gráfica. Então eu tenho uma gráfica ali e eu fiz o arrendamento mercantil de uma máquina de formulário contínuo, ou lá de uma Solna, de uma Heidelberg, 8 cores, em que já permite com a impressão com muito mais qualidade e muito mais célere. Mas essa empresa, ela pede ali a recuperação judicial. O que acontece? Eu posso ir lá e pegar a máquina agora? Não, essa inovação não. Eu posso continuar a ação ali de execução, posso continuar a ação de busca e apreensão do bem. Mas o que eu não posso é fazer o quê? Pegar esse bem. Porque daí é a competência do juízo de recuperação determinar a suspensão dessa constrição do bem, dessa gráfica. Perceberam, meus amigos? Legal. Outra inovação pela Lei 14.112 de 2020 é em relação a esse prazo de suspensão. Você deve ter estudado na faculdade que antes, o que acontecia? Suspendia-se por 180 dias, sendo improrrogável. Agora não. Fica suspensa por 180 dias.
podendo prorrogar uma única vez por mais 180 dias. Legal? Tranquilo, pessoal? Perfeito, perfeito, meus amigos. Falado isso, o que acontece? Se a principal função do procedimento falimentar e até mesmo recuperacional é de pagar os credores, embora muitas vezes não seja possível satisfazer o crédito na integralidade, porque o passivo é maior que o ativo, a dívida é maior que o patrimônio, mesmo assim precisa adotar algumas medidas, alguns procedimentos para que possa receber. E é desses que iremos falar. Ou seja, o que vai acontecer? O administrador judicial ele irá fazer uma contabilidade desta empresa. Porque o que acontece? Não é assim, a empresa está devendo, todo mundo entra com o processo lá e pega. Não. Por exemplo, nós pegamos aí uma falência de uma grande empresa, é como o meu professor falava na época, é como se fosse uma pizza de 8 pedaços com 400, 500 pessoas, ou você pega ali uma empresa grande, 80 mil credores, 100 mil credores, querendo comer essa pizza de 8 pedaços. Imagina que bagunça que não é. O que é feito então? O administrador judicial, com base naquela contabilidade da empresa, vai publicar uma relação, falando, esses aqui são os credores que eu achei. Então vai pegar o papel e vai falar assim, esse aqui é a relação de credores que eu achei. Esses daqui são os credores dessa empresa. O que vai acontecer? Por muitas vezes, essa empresa ela não tem uma base boa de contabilidade. Ela está tudo bagunçada, nem tanto que ela está falindo. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, pessoal. Vai publicar essa relação de credores e, pelo fato de não ter uma contabilidade precisa, vai ser publicada essa relação de credores. Publicada essa relação inicial, os credores que não foram inseridas nela poderá habilitar o seu crédito. Ou se foi inserido, mas o crédito está errado, então imagina que a pessoa tinha um crédito de 50 mil e o administrador colocou 15 mil. O que o credor vai fazer? Vai falar, não, meu crédito não é 15 mil, estou divergindo, que é apresentar divergência. Meu crédito é 50 mil. Ah, legal. E daí, Elias, depois que os credores fizeram isso, a habilitação do seu crédito ou a divergência? Meus amigos, passado isso, os credores, o que vai acontecer? Esse prazo, depois de publicado, é 15 dias para fazer. Feito isso, aí sim, a habilitação deverá ser feita pelo credor, cujo nome não consta na lista, como eu disse, e será feito nos moldes do parágrafo 7º, do artigo 7º, parágrafo 1º. Então, a habilitação de crédito, qual artigo? Artigo 7º, parágrafo 1º. Acontece que, passados 15 dias, ainda é possível entrar com a habilitação. Ué, Arias, então por que eu tenho que cumprir ali? Se eu passar dos 15 dias eu posso? O que vai acontecer? O administrador vai pegar todas aquelas habilitações divergências e vai, esses daqui são os credores. Mas aí, meus amigos, o que vai acontecer? Neste caso, passado esse tempo, ingressa-se com uma habilitação. Mas aí chama habilitação retardatária de crédito. Essa habilitação, se ela for apresentada, retardatária, for apresentado antes da homologação do quadro geral de credores, o que vai ser chamado? Como que vai ser o seu procedimento? Por meio de impugnação, previstos nos artigos 13 a 15 da Lei 11.101 de 2005. Mas, Arias, e se já homologou o quadro de credores? Então foi feita as divergências, as habilitações, foi feita a habilitação retardatária de crédito, foi lá e homologou esse quadro geral. Aí que eu percebi que eu tinha um crédito. Como que eu vou fazer? Perdi o dinheiro? Não, meus amigos. Ainda é possível. Mas aí será feito por meio do procedimento comum, previsto no artigo 318, que é o quê? É a homologação, é a habilitação de crédito retardatária após a homologação. Aí, após publicada, então, a republicação da relação de credores, é possível, então, apresentar esta impugnação. Meus amigos, terminamos a aula de hoje e na próxima aula falaremos de falência em específico no tocante à sua teoria geral. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais e tchau, tchau!